A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Gostaria de convidar vocês para ler a palavra de Deus comigo, que se encontra no livro de Romanos, Romanos 5, versículo 3 ao versículo 8, que está escrito assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, que é a paciência, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então Paulo nos ensina que não somente isso, mas também que nós nos alegramos nas tribulações, porque a tribulação produz um caráter. Então, uma pessoa, ela só pode governar, reinar, se ela tiver um caráter. Porque se ela não tiver um caráter, ela não pode reinar. Então, os ensinamentos de Paulo é isso. Hoje, em nossos dias, a gente não vê mais esse tipo de ensinamento. Só vê o ensinamento do materialismo, da prosperidade, de você ir a um templo religioso para ficar rico. Hoje você vê os pastores anunciando: para de sofrer. Será que foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Será que foi isso que os apóstolos nos ensinou? Meu irmão e minha irmã, preste bem atenção. A nossa esperança em Cristo não é só nessa vida não, meu irmão. Sabe por quê? Paulo, ele fala em 1 Coríntios 15, versículo 19 ao versículo 20. Paulo fala assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? A nossa esperança em Cristo não é só nessa vida, é depois que a gente partir dessa vida, porque a nossa esperança em Cristo é vida eterna. Agora no versículo 20, preste atenção: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, a nossa esperança em Cristo não era apenas a sua morte, era a sua ressurreição. Por isso que Paulo disse que Cristo é a primícia dos que dormem. Primícia aqui é o primeiro. Então Paulo está nos ensinando que Cristo foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Agora você pode perguntar: mas Cristo não foi o primeiro que morreu e ressuscitou? Porque o primeiro que morreu e ressuscitou, a gente sabe que morreu um homem e jogaram na sepultura de Eliseu. Quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. O próprio Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro e o filho da viúva de Naim. Então tem outros também que ressuscitaram. Mas por que Jesus Cristo é o primeiro dos que morreu e ressuscitou,
ele é a primícia dos que dormem. Porque todos que morreram e ressuscitou antes do Senhor Jesus tornaram a morrer. O Senhor Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou e não morreu mais. Então é isso, que ele é a primícia dos que dormem. Agora, olha que coisa interessante, né? Paulo nos ensina em Filipenses 1, versículo 29, em relação a Cristo, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então vocês estão vendo que o cristão verdadeiro, ele padece por causa do Senhor Jesus, não é apenas crer nele, como também padecer por ele. Agora, em Atos 14, versículo 22, Paulo exortando aquele discípulo a permanecer na fé. Paulo disse assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então é isso aí, é por muitas tribulações nos importa a entrar no reino de Deus. Então Paulo exortou aqueles irmãos a permanecer na fé, porque ia vir muitas lutas, muitas tribulações. Então é isso. O Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho de João 16, versículo 33. O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim para o seu discípulo, em mim tenha paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, aonde que nós estamos? É no mundo. Então, nós teremos muitas aflições. E ele disse, mas eu venci. Se ele venceu, eu e você estamos nele, nós também venceremos. Por quê? Só teremos paz em Cristo, mas no mundo nós teremos muitas aflições. Salmo 34, versículo 19, o salmista disse assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Então quer dizer que os justos terão aflições, mas o Senhor nos livrará de todas. Então esse evangelho é difícil de você ver alguém ensinando. Por quê? Porque o evangelho que ensina hoje é para você parar de sofrer, é para você ficar rico, é para você prosperar. Não que eu não creio nisso, eu creio, porque em Êxodo 23, versículo 25, está escrito assim, e servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Mas o evangelho não é só de vida regalada, não é só de cura divina e de prosperidade. O evangelho existe muitas lutas, muitas tribulações. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a todos vocês que vão assistir esse vídeo e fique com Deus até o próximo vídeo.